22 de junho de 2023. Esta é a quinta-feira da 11ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nesta manhã dessa quinta-feira nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 1 ao 11. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não sou quanto à ciência. Eu vou-lo tenho demonstrado tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias eu cuidei, e cuidarei ainda, de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nesse texto parece que Paulo ele rasga o coração e desabafa com a comunidade de Corinto, né? Paulo, ele é cioso da comunidade de Corinto, como Deus, o Senhor Yahvé, o fora de Israel. A ele, com efeito, incumbe a tarefa de conservar a fidelidade e a pureza do evangelho na igreja de Corinto. Olha que bonito, ele compara a igreja de Corinto como uma noiva que ele deve apresentar pura, sem mancha a Cristo. Meus queridos, ele começa o texto de hoje dizendo que ele ama essa comunidade. Claro, foi ele quem despertou, quem iniciou essa comunidade, quem semeou as primeiras sementes na comunidade, Por isso que ele fala assim, eu sou ciumento, tenho um amor ciumento por vós, semelhante ao amor que Deus vos tem. Ele ama essa comunidade. Mas está acontecendo coisas que está o deixando triste, por isso que ele está escrevendo essa carta. Ele defende a comunidade do erro dos pregadores que entraram na comunidade depois que ele saiu, que ele partiu em missão. Quando ele partiu em missão, entraram pregadores que começaram a pregar, fazer uma pregação suspeita em relação a tudo que ele tinha ensinado. Sabe? O que isso nos leva a refletir, meus queridos? Às vezes, tem pessoas que se acham no direito de querer dizer que a palavra de Deus está errada e quer levar, arrastar outros junto do seu ideal, da sua ideia, do seu modo de pensar, Eu sempre falo a vocês, meus queridos, vocês que estão a me escutar diariamente,
também nas minhas homilias, na minha paróquia, quando vou celebrar. O Evangelho, ele traz, quando a gente fala Evangelho, a gente fala, no fundo a gente até quer, a gente se remete a toda a Escritura, né? A Escritura, a tradição da igreja, é a revelação da única verdade que vem de Deus. Deus, ele mostrou toda a verdade para nós. Nós, católicos, temos a plenitude da revelação. E essa verdade, ela é imutável. Ela é imutável. A verdade não muda. Padre, mas os tempos são outros, né? Outro dia eu estava batendo boca com uma pessoa muito estimada, muito querida, né? Batendo boca, modo de dizer, né? Estava debatendo por causa de uma temática da fé, né? Que diz respeito à fé. Mas os tempos são outros. Agora a gente tem que progredir, a gente tem que evoluir. O mundo está evoluindo, a igreja não pode parar. Concordo, mas a igreja, ela deve evoluir, ela deve ir além no modo de anunciar o evangelho, nos recursos, nas mídias, mídias sociais, nas redes sociais, no modo de evangelizar. Mas o que ela anuncia, o conteúdo, a verdade de fé não muda. Deus é um Deus imutável. Deus é um Deus imutável. As pessoas hoje em dia estão tentando mudar o evangelho, além de tentar fazer uma comunicação, comunicar algo de maneira diferente, mais moderna. As pessoas estão tentando mudar o conteúdo da fé. E isso não se faz, porque Deus não muda. Ai, mas ontem era de um jeito, hoje em dia a gente precisa se adaptar. Não. Se você quer viver a fé de maneira integral, verdadeiramente, seja fiel à verdade. Seja fiel. Não entre nessa mentalidade secularista. Isso é a mentalidade secularista. Eu modernizo, eu atualizo o jeito de falar do evangelho. E eu atualizo, eu modernizo, eu mudo também o conteúdo. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E é o que está acontecendo na comunidade de Corinto. Olha, meus queridos, mais de 2000 anos atrás, tinha passado pouco tempo que Jesus tinha vindo à terra, né? Que Jesus tinha pisado a terra, que Jesus tinha convivido com os apóstolos, que Jesus tinha anunciado o verdadeiro evangelho. Fazia pouco tempo quando Paulo escreveu isso. E já tinha gente tentando mudar. Imagine hoje em dia. E olha o que ele fala. E ele fala, cuidado com as pessoas que querem mudar o evangelho. Eu receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também os vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade, da pureza devida a Cristo. E aí ele vai explicar isso daí, né? Porque está aparecendo pessoas pregando um outro Jesus diferente que ele pregou, né? Anunciando um evangelho diferente. E ele está dizendo assim, né? Cuidado. Ele até se justificando, né? Eu posso até não ter a arte de falar bem, embora eu acho que Paulo, ele devia ser um excelente pregador, né? Mas ele traz um coração humilde, dizendo, eu posso até não falar bem, e esses novos pregadores falarem melhor do que eu, mas ninguém me supera na ciência. E essa ciência que ele fala é essa intimidade com Deus. Ele é apóstolo, ele foi escolhido por Cristo, tirado do farisaísmo, do judaísmo, para ser um apóstolo, o apóstolo dos gentios, assim chamado. Deus foi mostrando para ele o que ele devia falar, o que ele devia fazer, o que ele devia pregar e ensinar. Mesmo que esses pregadores que entraram na comunidade preguem melhor do que ele, eles não são maiores do que Paulo, porque a sabedoria, a ciência divina está com ele. Meus queridos, cuidado com pessoas que falam coisas diferentes do que consta na revelação. E quando eu falo revelação, eu falo escritura, Bíblia e tradição da igreja. Cuidado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós vemos, e eu já testemunhei isso,
pessoas que às vezes caminham junto com a gente na comunidade, sabe? Por anos, pessoas de anos de caminhada, e depois recebe um convite de um parente ou de um amigo próximo para ir. Ai, vamos lá na minha igreja ou na minha seita, e vai na seita religiosa do fulano, do cicrano. E essas seitas, elas mexem muito com o sentimentalismo, né? A música, a arte, ela nos arrebanha, ela nos ganha, a música, a arte, né? E aí vai numa seita dessa que explora muito a parte musical, a parte artística, e ela fica seduzida, e essa pessoa abandona a fé de anos, a pessoa abandona a fé. Então essa palavra de hoje é muito importante para nós. Quantos já não foram embora da igreja e estão em outras seitas? Dividiram o que Deus sonha que seja um, que é a sua igreja. Quantas pessoas... Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir essa reflexão de hoje. Cuidado. Mesmo que você não saia da igreja, mas você pode ter um pensamento herético. O que é haereses? Né? Etimologicamente, a palavra grega heresia, haerese, significa pegar a parte, separar, pegar algo à parte. Significa escolher o que você quer. Não, nós não podemos escolher o que nós queremos crer. Nós somos cristãos, cremos que Jesus Cristo é Deus e nós temos que crer em tudo o que ele deixou à igreja. Não existe supermercado que eu vou lá e pego na prateleira o que eu quero. E tem gente que comunga, vai na missa, às vezes tem funções importantíssimas na igreja, né? Na liturgia, na música, na catequista e tantas outras coisas, e crê diferente da igreja. Ora, você não está em comunhão com a igreja. Em alguns momentos a gente tem que ser radical, meus queridos. Radical. Cuidado com aquilo que vai se colocando contrário à fé que nós professamos. Não dialogue com essas coisas. Se afaste. Não creio nisso. Acabou. Não é revelado por Jesus Cristo? Não creio. O que nós cremos? Nós cremos os artigos de fé, tudo que está no Catecismo da Igreja Católica. Sabe aquele livrinho amarelo que todo católico devia ter e nem todos têm? É aquilo que a gente crê. O compêndio da escritura e da tradição. É isso que eu creio. Se alguém se coloca contrário a isso, para mim já não é nem relevante. Não dou nem atenção. É assim que a gente tem que agir. Porque senão a gente vai negociando a fé. A hora que a gente vai ver, a gente se tornou já um herético. E aí Paulo vai falar o quê, né? Uma leitura, um texto muito bonito hoje, e muitos detalhes para se explorar, né? Ele vai falar desses pregadores que estão ensinando coisas meio esquisitas, né? E ele chama esses de superapóstolos. Ou seja, essas pessoas querem se colocar maior do que os apóstolos, ensinando coisas diferentes dos apóstolos. Não há ninguém que seja maior do que os apóstolos. Porque eles receberam a verdade de Jesus. E nós vemos isso na igreja hoje, minha gente. Desculpa me alongar nessa reflexão de hoje, mas é uma coisa muito importante. Porque vocês que estão escutando esta reflexão de hoje, você também deve escutar um monte de outras coisas. De pessoas que se dizem católicas. Eu vou dizer uma coisa. Eu sigo muitas pessoas que são desse jeito que eu vou falar agora. Por quê? Porque eu preciso estar antenado como padre. Mas não é tudo que eu concordo, não. Vou explicar o que eu estou falando. Tem pessoas nas redes sociais que criticam publicamente, explicitamente, os pastores da igreja. Ficam criticando primeiro o Santo Padre, o Papa, depois os bispos, e expondo os bispos e criticando. Alguns até apelam com palavras muito fortes, chamam alguns pastores da igreja, alguns bispos de Satanás. Isso não pode acontecer com gente que se diz católico. Você está dividindo a igreja. Sabe? Nós vemos na história da igreja, nós temos dois grandes personagens. De um lado nós temos Francisco de Assis. E de outro nós temos Martim Lutero. Qual que é a diferença dos dois? Francisco de Assis é santo. E a igreja o considerou santo por quê? Porque ele viveu num tempo de muitos problemas no clero. Padres, bispos, muitos problemas, como nós temos hoje. Só que ele
não se separou da igreja, ele não dividiu a igreja. Em um momento ele até gritava: o amor não é amado. E o amor não era amado pelos que deviam amar por primeiro, que eram os sacerdotes. Ele denunciou os problemas da igreja da sua época, no século XIII, mas ele não dividiu a sua igreja. E de outro lado nós temos Martim Lutero, que também viu problemas na igreja, como Francisco de Assis viu. Francisco de Assis é século XIII, Martim Lutero é século XVI. Né? Martim Lutero também viu a mesma coisa, os problemas, e a igreja sempre vai ter problemas. Só que Martim Lutero dividiu a igreja, em vez de resolver os problemas rezando, como Francisco de Assis assim o fez. E tem gente tentando fazer a mesma coisa. Tem gente que está se colocando como tão fiel à igreja, como tão católico, mas que está agindo igual Martim Lutero, dividindo os católicos. E essas pessoas que são influencer, assim que se fala hoje em dia, né? Digital influencers, essas pessoas que têm milhões de seguidores, né? Elas estão suscitando a implicância, a repugnância, a raiva no coração das pessoas, até mesmo pelo Santo Padre, o Papa. Tem pessoas que não gostam do Papa, mas não sabem nem por que não gostam. Por quê? Porque escutou tal fulano na internet falando. Cuidado, cuidado. Meus queridos, não estou dizendo não estou dizendo que todos os bispos são perfeitos e que eu concordo com tudo que eles fazem. Não é isso que eu estou dizendo, não. A mesma coisa o Santo Padre, né? Tem coisas que eu também não concordo. Mas se eu sou igreja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me submeter à oração. Eu tenho que ser uma pessoa orante. Isso é importante a gente falar. E cuidado, se está despertando ódio e divisão, não vem de Deus. Não existem super apóstolos, não existem pessoas que estão acima dos apóstolos. E hoje os sucessores dos apóstolos hoje são os bispos. Eles estando errado, eles estando certo, Deus os elegeu e eles estão ocupando, benigna ou malignamente, eles estão ocupando uma posição para a qual Deus os chamou. Então Deus que se vire com isso, né? A gente fala brincando, o Senhor colocou, o Senhor que cuide. Então cuidado, minha gente, isso vale para a nossa vida pessoal também. Tá? Porque já delongamos muito a reflexão de hoje, mas isso vale para a sua vida familiar, por exemplo. Tem mãe que fica falando mal dos próprios filhos para a vizinha, para desconhecidos, né? Tem esposa que fica falando mal do marido para conhecidos, para colegas, para pessoas às vezes que nem conhecem. Cuidado, você está dando tiro contra você mesmo. Não fale aquilo que você sente para qualquer pessoa, não. Tem coisas na igreja que eu não concordo, muitas, mas eu não vou ficar falando para qualquer pessoa. Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é rezar. Você é a mesma coisa, cuidado. Você tem que pensar hoje com essa reflexão de São Paulo, se você não está dando tiro em você mesmo. Suas palavras são imponentes. Quando você fala alguma coisa, é como se você estivesse determinando aquilo para a sua vida. Às vezes, eu sempre falo, às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Cuidado. Né? Cuidado. Uma vez eu dei uma bronca numa pessoa, não vou falar de onde, que senão vão... Porque ela estava falando mal da sua própria família. Eu vou falar, olha, cuidado, viu? Você está falando mal de você mesmo. De você mesmo você está falando mal. Cuidado para quem você fala as coisas. Não fique pensando que todo mundo quer o seu bem. Não é todo mundo que aparenta querer, mas que quer o seu bem, não. Cuidado, e fale menos e reze mais. É o que a gente precisa. Tudo isso em relação à igreja, mas também nossa vida pessoal, isso vale a mesma coisa. Cuidado para ver se a gente não está se autodestruindo com nossas palavras, com os nossos desejos, com os nossos sentimentos. Que Deus nos dê o discernimento, que essa palavra de hoje é muito bonita, né? Até o padre se delongou muito hoje. Que essa palavra nos ajude a refletir e que, se preciso, que nós mudemos algumas coisas em nós a partir dessa palavra. Desejo uma quinta-feira abençoada.
Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.